Fala pessoal, tudo bom com vocês? De volta aqui no canal com assunto de teologia e filosofia. Você pode se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar, ajuda demais a gente, tá bom? O assunto de hoje eu quero falar um pouco sobre a obra de Hesíodo, que é Teogonia e Trabalhos e Dias. Aqui é 2 em 1, mas eu quero falar um pouco mais sobre trabalhos e dias. Existem assuntos dentro desse texto que são até, que eu posso dizer, proféticos, muito semelhantes ao que está escrito na Bíblia. E nós vamos fazer aqui essa comparação de como uma filosofia ou até mesmo uma obra mitológica grega pode, de maneira assertiva, contribuir com a verdade cristã. É muito interessante. Bem, Hesíodo, pouco se sabe sobre ele, mas assim como Homero, ele é um dos principais responsáveis pela divulgação da mitologia grega. Teogonia, o trabalho aqui de Hesíodo, não é nada mais, nada menos do que a origem dos deuses, né? Teogonia, a origem dos deuses. Ele fala sobre o surgimento dos deuses, de Urano, de Zeus, das ninfas, das musas, dos heróis que são os semideuses, e por aí vai. E Homero, na sua obra como Ilíada e Odisseia, ele fala também dos deuses do Olimpo, sendo ali comandados por Zeus, o detentor da égide, como ele tanto se refere a ele. Mas uma coisa interessante de Hesíodo é que ele não fala só sobre a origem dos deuses, mas aqui também nesse Trabalhos e Dias, ele fala a respeito do surgimento das raças. E ele diz que existiram 5 raças, né? 5 raças foram criadas. A primeira raça seria a raça de ouro, a segunda a raça de prata, a terceira a raça de bronze, a quarta a raça dos heróis e a quinta a raça de ferro. Mas certo é que essas raças se passaram. Eu vou apenas resumir um pouco delas, porque só uma dessas raças nos interessa nesse vídeo. A raça de ouro passou, a raça de prata passou, a raça de bronze passou, a raça dos heróis, Hesíodo diz que pereceram lá em Troia, que é onde nós vemos mais especificamente em Ilíada, que é justamente um relato da guerra em Troia. Nós vemos também em Odisseia, que é o retorno de Odisseu, ou que é o mesmo Ulisses, onde ele tenta retornar para Ítaca, que é a sua cidade natal, isso tudo depois da guerra em Troia, e ele encontra grandes dificuldades, em especial a ira de Poseidon, devido a algo que Odisseu fez, que foi cegar o olho do Ciclope, que era filho de Poseidon. Mas beleza, isso aí é assunto para também outro vídeo que também nos ensina algo. Mas uma coisa interessante em Hesíodo é a quinta raça, a raça de ferro. Veja o que Hesíodo diz sobre a raça de ferro. Ele diz assim, começa assim: quem me dera não ter vivido entre os homens da quinta raça. Ele já não queria ter vivido entre os homens da quinta raça, o que significa dizer que ele faz parte da raça de ferro. Aí ele diz mais, olha características particulares da raça de ferro. O pai não concordará com seus filhos, nem os filhos com o pai, nem os hóspedes com o hospedeiro, nem os companheiros com o companheiro. Irmão não estimará irmão, como era antes, e os filhos desonrarão seus pais. Irão insultá-los, assim que ficarem velhos, repreendendo-os com palavras ásperas e cruéis. Eles não retribuirão aos pais idosos os alimentos recebidos. E, sem se importarem com o olhar dos deuses, tomarão a lei nas mãos, e um saqueará a cidade do outro. Não obterá favor algum aquele que cumpre seus juramentos, nem o justo e nem o bom. Mais honras receberão o insensato e o malfeitor. A justiça estará na força, e o respeito não existirá. Hesíodo faz uma declaração da raça de ferro assustadora, de uma raça sem respeito, de uma raça sem pudor, sem amor, sem companheirismo, sem lealdade. Essas são as principais características da raça de ferro, da qual Hesíodo faz parte e da qual nós também fazemos parte, pois não houve ainda outra geração depois dessa geração de ferro, segundo descreve Hesíodo, é claro. Agora veja uma coisa interessante que ele diz que acontecerá também nessa
raça de ferro. Ele diz que Aidos, que é nada mais nada menos que o pudor ou a vergonha, Aidos e Nêmesis, que Nêmesis é também um ato de justiça, ainda que uma justiça brutal, mas uma justiça correta. Essas duas coisas, elas partirão da terra e não existirá nenhuma defesa contra o mal. Ou seja, no período da raça de ferro, o pudor, a decência, a vergonha, bem como também o ato justo de fazer o que é correto, não em termos jurídicos, mas em termos éticos, justiça daquilo que é correto, não existirá mais no mundo. Veja você, estamos ou não estamos no meio da geração de ferro? Nós somos a geração de ferro. E é interessante quando o apóstolo Paulo, agora nós vamos para a parte bíblica, quando o apóstolo Paulo fala na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, ele já começa assim, ó, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, o egoísmo reinando no meio dos homens. Gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, olha que já não tem pudor. O pudor já se foi, já se levantou. Sem afeição natural, o negócio já começa a complicar mais ainda. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa é a declaração do apóstolo Paulo para tempos futuros. Essa também é a declaração de Hesíodo para tempos futuros a respeito da geração de ferro. Veja se não há uma similaridade. Agora, o que é interessante? Justino Marte declarava que Deus, por sua bondade, deu sinais das verdades cristãs em grandes escritores pagãos. E um exemplo disso, como eu acabei de demonstrar a vocês, é Hesíodo. Um grande exemplo disso é Homero. Um grande exemplo disso é Platão. Um grande exemplo disso é Aristóteles. E tantos outros que escreveram muitas obras sem o conhecimento da realidade cristã, mas que, segundo Justino Marte, receberam de Deus aquilo que ele chamava de logos espermáticos, ou seja, a palavra geradora, ou a palavra como uma semente espalhada pelo mundo, como se preparasse o caminho para a verdade cristã. E essa comparação eu trago aqui para vocês verem como é fascinante, como é interessante a maneira como Deus ele fala por várias fontes ao coração das pessoas. Deus demonstra aqui, agora para nós, uma concordância muito interessante que parece Justino Marte parecia estar realmente sabendo do que falava, de que, sim, existem verdades centrais da fé cristã que foram promulgadas por autores pagãos, autores que adoravam a vários deuses, mas que eles tinham algo da verdade cristã em seus corações. E essa raça de ferro não é nada mais, nada menos do que a nossa raça. É o nosso período, é o tempo que nós vivemos. Pessoas totalmente desprovidas de valores, pessoas totalmente desprovidas daquilo que é bom, daquilo que é reto, daquilo que é louvável, daquilo que para Hesíodo os deuses reprovam, daquilo que para os cristãos Deus aborrece. Esse vídeo tem esse propósito, meus queridos amigos, irmãos, de demonstrar a vocês a concordância que tem em muitos casos de teologia bíblica com um escritor pagão que acaba trazendo em si, nos seus escritos, uma verdade cristã, beleza? E se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Você já encontrou em algum outro autor uma evidência desse logos espermáticos, desse logos como uma palavra geradora, dessa verdade de Deus embutida no coração de alguém que ainda nem conhecia a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus cristão? Comente aí pra gente, compartilhe, interaja com a gente aí no vídeo, que isso é importante demais, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, obrigado demais, e a gente espera voltar mais vezes aqui para trazer algo muito interessante para vocês. Valeu!